ativo. Então nós temos aqui dois tipos de... Nós vamos dividir esses infinitivos em dois, tá? Em dois grupos, o grupo dos infinitivos ativos e passivos, justamente porque em certo momento eu tenho verbos na voz ativa, né? E verbos na voz ativa que exigem os seus complementos comuns de verbos de voz ativa, como nós aprendemos já desde o capítulo 3 do Língua Latina, como impulsa, pulsare, em que nós temos lá o uso do acusativo. Depois, mais adiante, nós aprendemos o verbo dare, e dali nós temos ele também na voz ativa, e dele os seus complementos que exigem o uso dos casos acusativo e dativo, como nós sabemos. Então, para a gente começar na voz ativa. Julius Marcum non videre. Julius Marcum non videre sed audire potest. Aqui nós temos o uso de um verbo na terceira pessoa, potest, mais o infinitivo. Então nós vamos ter essa forma a partir de agora, que vai aparecer muito. Um verbo na terceira pessoa e logo depois o infinitivo para mostrar aqui nesse caso sempre há um verbo que tem uma ação e dentro desta ação nós vamos ter outra, né? Dentro desta ação ou dentro depois do uso de um verbo numa oração nós teremos ainda outra, tá? Em português nós temos o caso das orações subordinadas, em que uma oração será praticamente introduzida ou colocada dentro da outra oração. Nós temos uma oração principal e uma outra que depende, que é subordinada à oração anterior. Aqui nós vemos que o sujeito é tanto Julius, assim como Marcum. E aqui Marcum, mesmo no acusativo, ele é o sujeito de uma segunda oração que é montada daí com o infinitivo. Nós temos Julius Marcum non videre sed audire potest. Então, aqui nesse caso aqui nós temos que Julius não pode ver, né? Nós temos na verdade aqui uma locução, potest videre, mas depois nós teremos então esse caso que é, por exemplo, Julius videt Marcum audire. Julius audit Marcus dicere. E aí Marcum dicere. Julius audit Marcum dicere. E nós teremos aí um duplo, né? Então nós podemos dizer que Marcum dicere, ele é sujeito desta oração e também é um complemento, também será o complemento do verbo Julius videt ou Julius audit. Então, quando nós dizemos, por exemplo, Julius audit Marcum dicere, Julius audit Marcum dicere. Então nós dizemos que o Júlio ouviu o Marcos dizer. Marcos dizer é uma oração e Julius ouve também é outra oração. E aqui nós temos que Marcum vai para o acusativo porque complementa esse primeiro verbo Julius audit. Aqui, como eu já disse, nós temos a locução verbal, tá? Nós temos dois verbos, potest audire, pode, assim como pode ouvir. Pater filium, agora esse segundo exemplo, pater filium vocare audit. O mesmo caso que eu mostrei antes, o mesmo exemplo, mas escrito de uma maneira um pouco diferente. Pater filium vocare audit et accurrere videt. Et accurrere videt. Então, nós temos aqui duas ações que partem do pai, pater audit.
pater videt. E depois nós temos o uso do infinitivo para demonstrar a ação do filho que está aqui. Pater filium vocare, filium accurrere, audit et videt. Né? Então nós temos aqui essas ações que vêm, que são do sujeito, que é o pai, e depois nós temos esse aqui, o filho, que é o sujeito das outras ações, vocare e accurrere. Depois nós temos aqui a demonstração, né? No capítulo se expõe os 4 tipos de conjugações. Nós temos vocare, que a conjugação termina em are, vocare. Depois videre, accurrere, audire. Vocare, videre, accurrere, audire. Infinitivus est. E aí nós temos todos os infinitivos aqui, que nós já podemos pegar cada um deles e nós podemos conjugá-los pelo menos no presente aqui em todas as pessoas. Ego, tu, ille, depois nos, vós, illi. Nós podemos fazer a conjugação no singular e no plural de cada um desses verbos que nós vemos aqui no capítulo 10. Nós temos aqui a lista então dos verbos de primeira conjugação que nós conhecemos até agora. Cantare, pulsare, plorare, interrogare, verberare, numerare, salutare, imperare, habitare, todos têm a mesma, todos nós vamos conjugar do mesmo modo. Depois nós temos os da segunda conjugação, que se caracterizam por esse tempo longo na sílaba, na penúltima sílaba e em e, né? Então nós temos ere, diferentemente da terceira conjugação, que é ere. Aqui nós temos ere, como em ridere, videre, respondere, habere, tacere, parere e assim por diante. Tá? Todos esses verbos aqui da segunda conjugação nós vamos dizer assim, e ele tem mais tempo na penúltima sílaba. Depois nós temos a terceira conjugação, que também fará com que nós conjuguemos os verbos de uma maneira diferente dessas, como por exemplo, nós temos aqui a primeira pessoa do singular. Se nós pensarmos na primeira pessoa do singular de cada um, nós vamos dizer, na segunda conjugação, rideo, video, respondeo. E esse e na conjugação, ele é muito importante, ele é o que caracteriza o verbo da segunda conjugação e ele se mantém, porque ele é forte, então ele se mantém. Quando nós temos um e fraco, ele cai junto na flexão, né? Ele cai junto na conjugação. Então, por exemplo, nós temos ponere e nós diremos na primeira pessoa do singular pono, sumere, sumo, discedere, discedo. Cai o e, não é discedeo, não é sumeo, é sumo, discedo, pono. E nós, por quê? Porque nós temos esse e fraco, assim como nós vamos dizer ponere, discedere e assim por diante. E a gente pode notar também que uma é proparoxítona e a outra é paroxítona. A paroxítona, claro, segunda conjugação, proparoxítona, terceira conjugação. E a quarta conjugação, a única diferença é o i. Então eu tenho na quarta venire, audire, dormire. Esta quarta conjugação nós reconhecemos facilmente da língua portuguesa, a maioria dos nomes aqui. Aperire, reperire, certo? E quando eu conjugo esses verbos, também, dando o exemplo da primeira pessoa do singular, eu digo venio, audio, dormio. Eu não digo dormo, audo, veno, não. Venio, esse i é forte e ele não cai quando nós vamos conjugar os verbos. Na voz passiva, eu tenho mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu tenho quase a mesma coisa, mas a voz passiva se caracteriza por, nos verbos de primeira e segunda, nós temos, e de quarta, nós temos o infinitivo muito parecido.
Tá? Então eu tenho, por exemplo, portare, videre na segunda, portare na primeira conjugação. Notem que o que caracteriza a primeira, a segunda, a terceira, a quarta estarão aqui no infinitivo passivo também, mas eles ganham aqui uma desinência diferente. Ao invés de portare, nós diremos portari. Ao invés de videre, nós diremos videri. E agora a única diferença, a pior diferença, a parte mais difícil ou de diferenciar em vários casos aqui, é a terceira conjugação. Por isso que nós precisamos pronunciar corretamente, né? Sempre nos policiarmos aqui para que nós pronunciemos corretamente as palavras de terceira conjugação, como por exemplo em ponere, sumere, discedere, carpere e assim por diante, justamente porque elas terão um infinitivo que vai cair essa parte toda do final, não vai sobrar essa vogal, porque não tem vogais fortes no fim do infinitivo, né? Nessa desinência do infinitivo. Então nós temos aqui essa desinência que caracteriza a voz passiva, que é portari, né, o ri, depois o videri em ri novamente, e aqui no caso de ponere, nós temos a voz passiva poni. Cai todo o ere de ponere e fica só poni. Audiri, depois na quarta conjugação, ficará ainda audiri e se manterá aqui esse i. Audiri. O i de audio ou de audire se manterá e ficará audiri. Nós temos aqui, então, nós podemos transformar agora, tanto o livro sugere a transformação dos verbos que nós acabamos de ver na voz ativa, aqui a transformação deles na voz passiva para que nós nos acostumemos. Então nós temos aqui de portare, portari, depois numerare, numerari, vocare, vocari, depois videre e tenere, né? Videre, videri, tenere, teneri, depois ponere ou emere, poni, emi, na terceira conjugação, e na quarta audire ou dormire, audiri, dormiri. Nós teremos essa forma para a voz passiva. E aqui tem alguns exemplos de frases também na voz passiva para vermos em exemplos. Pisces numerari non possunt. E aqui as situações diferentes que aparecem também, assim como nós vimos para a voz ativa nos verbos aqui na voz ativa no infinitivo, nós teremos aqui casos muito semelhantes. Pisces numerari non possunt. Teria esse sentido de ser numerados, né? Serem numerados. Pisces numerari non possunt. Syra rosam Iulia teneri videt. Gemme edi non possunt. Edi aqui no caso de esse, né? Gemmes edi non possunt. Manium ostium a parva puella neque aperiri neque claudi potest. E assim por diante. Depois, nesse capítulo ainda são apresentadas mais algumas palavras da terceira declinação. Lembrando que a terceira declinação se caracteriza pelo genitivo em is, o genitivo singular em is. Nós temos aí agora as palavras novas que ele mostra aqui. Avis, piscis. Nós temos avis é feminina, avis, mania, piscis, parvus. Nós podemos sempre colocar esse adjetivo do lado da palavra. Avis, mania, piscis, manius, declinantur ut ovis. Tá? Então, assim como nós aprendemos ovis, nós temos aqui avis e piscis. Ut pastor declinatur mercator. Mercator. Nós tínhamos pastor, pastores, mercator, mercatores e assim por diante. Leo. E aí nós temos aqui o exemplo de Leo, Leo, manius, homo, manius, declinatur hoc modo. Nós teremos Leo, leonem, leonis, leoni, leone.
para nominativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Nós memorizamos essa ordem e podemos memorizar assim, podemos compreender assim as palavras e rapidamente nós podemos memorizar essa sequência desse modo sempre e assim essas palavras virão mais rápido, né? Então, leo, leonem, leonis, leoni, leone, leones, leones, leonum, leonibus, leonibus. E da mesma forma em homo, homo, hominem, hominis, homini, homine, homines, homines, hominum, hominibus, hominibus.